o melhor de Jesus para você. Essa noite é uma noite do melhor de Jesus para a sua vida. Eu já vou começar falando, já adiantando para vocês. Na semana passada nós falamos que o melhor de Deus para a nossa vida, o maior presente é quem lembra? Quem é que vai passar na prova? Semana passada nós falamos do maior presente de Deus para as nossas vidas. A graça. O Bruno é o campeão de lembrar das coisas. A graça que se materializou em Jesus. O maior presente de Deus para as nossas vidas é Jesus, que veio por causa da graça de Deus. Jesus veio e nos deu o seu melhor para nós. Ele morreu e ressuscitou, foi à destra do Pai. E Ele deixou para nós o Espírito Santo. O Espírito da verdade. O Espírito Consolador. O Espírito do Deus vivo que habita no coração daqueles que anseiam, que desejam. E nós vamos começar esse momento aqui agora, antes de meditarmos na palavra. Nós vamos começar orando em forma de música, pedindo para que Ele venha nos encher, para que esse maior presente, esse melhor de Jesus para nós, venha encher as nossas vidas. Você concorda? Então vamos fazer dessa música a nossa oração. Porque o melhor de Jesus já está disponível para nós. João capítulo 14, nós vamos ler os versículos 16 e 17. E depois nós vamos ler no capítulo 16, versículos 8, 12 e 13. Então, 14 de João, no versículo 16, diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Preste atenção que contexto é esse. Jesus estava com os discípulos. Ele ainda não tinha morrido e ressuscitado. Ele estava ali dizendo para os seus amigos, seus discípulos, que ele iria embora. Ele ia pedir ao Pai, e o Pai iria dar o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Não tem como receber porque não vê nem o conhece. Mas os discípulos estavam conhecendo. E Jesus então falou, Ele vive com vocês. E Ele estará... Qual é a diferença? Estará em vocês. Faz toda a diferença. Porque uma coisa é estar com, outra coisa completamente é estar em. Então, vamos continuar o entendimento. Versículo 8 do capítulo 16. 16:8 de João diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diga, o Espírito Santo convence. Vamos pular para o versículo 12. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, precisava primeiro Jesus morrer, ressuscitar. E aí então, logo depois, em Pentecostes, o Espírito Santo veio. E começa então
ao inaugurar uma nova etapa, uma nova era, a era do Espírito Santo habitando na vida daqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Hoje é uma noite de várias pessoas aqui aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador e se reconciliarem com Ele. E esse vai ser o seu caso, você vai levar esse envelopinho que está à sua frente para casa, vai apontar o seu QR Code, sua câmera celular para o seu QR Code ali no envelope, onde está escrito Passo de Fé, vai preencher aquilo ali, hoje ainda. É uma noite de outras pessoas também receberem o Espírito Santo. Talvez você tenha o entendimento que o Espírito Santo habita em você, mas a gente vai entrar numa reflexão aqui para você ter uma clareza sobre isso. O Espírito Santo, então, ele tem a função de habitar em nós. Diga, habitar. Repita comigo, verbalize que é bem importante. O Espírito Santo, fala, o Espírito Santo, ele me guia. O Espírito Santo, ele me convence. O Espírito Santo, ele fala a mim. O Espírito Santo vai anunciar o que está por vir. Você crê no Espírito Santo? Jesus enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o conselheiro. Ele falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Jesus então veio para salvar o mundo, ser Senhor e Salvador daqueles que querem ser filhos de Deus. O Espírito Santo, Consolador, o Espírito da verdade, ele então habita no coração dessas pessoas que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador. Pode habitar ou não. Você vai entender aqui com clareza essa dinâmica hoje. Ele então, ao habitar nas nossas vidas, ele guia, ele convence, ele revela, ele ensina. Oh, maravilha! Vamos ver mais algumas coisas aqui. Atos 13, 2. Ali você vê que os profetas e mestres enviaram Saulo e Barnabé por direção do Espírito Santo. O Espírito Santo falou aos profetas e mestres para que eles enviassem Saulo, que depois veio a ser o apóstolo Paulo, junto de Barnabé, a pregarem a palavra por diversos lugares do planeta. E Paulo, através das suas cartas, continua falando até hoje, como nós vimos na semana passada, a carta de Paulo aos Efésios. Direção do Espírito Santo. Agora você imagina se os profetas e mestres não tivessem ouvido o Espírito Santo, eles não tivessem ouvido para enviarem Saulo e Barnabé. Provavelmente muita coisa não teria acontecido. Vamos ver outro exemplo. Atos 16, 6, falando do Espírito Santo, falando do melhor de Jesus para nós. Paulo, você acha que Paulo, tá vendo? Agora já era o Paulo. Você acha que Paulo, com o desejo de ir pregar a palavra de Deus na Ásia, é uma motivação correta? É algo legal? Sim ou não? Paulo queria ir para a Ásia pregar a palavra. Estava disposto e o Espírito Santo fala para ele, não vai. Ele foi impedido pelo Espírito de ir pregar o Evangelho na Ásia. Uma motivação correta, um propósito correto, mas num tempo que não era de Deus. Sabe lá por que a palavra de Deus não fala? Por algum motivo, Deus impediu, por meio do Espírito Santo, de Paulo ir pregar o Evangelho na Ásia naquele momento. Dele ir lá presencialmente. Quantas coisas a gente faz, tem uma boa motivação, é algo que é correto aos nossos olhos. Parece que é tudo bom, mas não é para fazer. Não é de Deus, não é tempo de Deus. Não é algo que tem de Deus preparado para nós naquele momento, por melhor que pareça humanamente. Agora, como é bom, maravilhoso demais termos o Espírito Santo para nos falar, Sérgio, não faz. Por melhor que seja, todo mundo concorde, mas não faça. Eu me lembro uma vez que uma pessoa estava passando uma necessidade e veio até mim, isso não aconteceu só uma vez, aconteceu algumas vezes. Essa pessoa pediu uma ajuda, estava com necessidade e o Espírito Santo falou para mim, não ajuda. Poxa,
vai ficar feio para o meu lado. Porque o que a pessoa vai pensar? O que os outros vão pensar? Poxa, o pastor não ajudou. Prega tanto sobre o amor, cadê o amor de Deus? E o Espírito Santo falou, não ajude. Porque eu estou trabalhando na vida daquela pessoa. E eu não ajudei. Dá problema? Humanamente dá. Mas eu estou afinado com o Espírito Santo, eu prefiro obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Agora, eu fiquei pensando, né? Eu poderia ter atrapalhado a obra de Deus na vida daquela pessoa se eu não tivesse ouvido e obedecido. Achando que estaria fazendo algo positivo e estaria estragando o agir de Deus na vida daquela pessoa. Já percebeu o outro lado? Vamos lá. Então, o Espírito Santo também pode corrigir a nossa jornada. Ele fala pessoalmente a cada um de nós, como falou para os profetas e mestres, como também ele pode corrigir a nossa trajetória por melhor que pareça ser. E aí nós vemos em 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu as coisas que Deus preparou para aqueles que o... Grava isso aí. As coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantas pessoas amam a Deus aqui? Diga eu. Tem bastante. Então, o que Deus preparou para você, você ainda não viu. Você ainda não ouviu. Porque você já aprendeu que Deus tem sempre o melhor e sempre diferente daquilo que você pensa. Porque os pensamentos e os caminhos de Deus são mais... Isso aí, falamos 2 domingos, né, sobre isso. Os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos. Então, caminhamos numa certeza de que os nossos olhos, nossos ouvidos ainda não perceberam aquilo que Deus preparou para cada um de nós. O Espírito Santo, ele revela o que Deus preparou para cada um de nós. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Versículo 10. Deus revela o melhor que ele tem por meio do seu Espírito. Diga, o Espírito Santo quer me revelar o melhor que Deus tem, mas é algo que eu ainda não vi, não ouvi, mas é o melhor dele para a minha vida. Quem crê, diga, eu creio. Então fique aberto, porque você precisa do Espírito Santo. Você precisa da presença dele, como você cantou antes, enche-me, Espírito Santo, até transbordar. Derrama a tua glória. E é dele que realmente nós precisamos, porque ele é o melhor que Deus enviou, que Jesus enviou para nós. Quando a gente vai conhecendo o Espírito Santo, quanto mais nós vamos conhecendo, e conhecer não é saber sobre, é conhecer por experimentar. Quanto mais nós conhecemos o Espírito Santo, mais nós somos transformados no nosso comportamento. E conhecer aqui é diferente. Por exemplo, o Iago. Iago é um cara legal. Ele é vascaíno. E ele me conheceu, ele me conhece. Se você perguntar para ele, Iago, você conhece o Sérgio? Sim, é um cara muito legal. Inclusive é vascaíno, olha só. Agora, se você perguntar para Ana Paula, você conhece o Sérgio? Sim, conheço o Sérgio. Quem é que me conhece de verdade? Quem é que me conhece mais? O Iago ou a Ana Paula? Por quê? Porque ela tem intimidade comigo. Ela me conhece por experimentar. Essa é a raiz da palavra. É assim que nós devemos conhecer a Deus. Conhecer por experimentar. A gente só experimenta de alguém estando perto, tendo relacionamento, trocando pensamentos, trocando conversas, tendo tempo com a pessoa. Você já sabe como uma pessoa pensa ou age quando você conhece ela por experimentar. E é esse conhecer ao Espírito Santo que nós precisamos mergulhar. Quanto mais nós vamos conhecendo o Espírito Santo por experimentar, nós vamos sendo transformados, como está lá em Gálatas 5. Aí lá em Gálatas 5, 22, nós vemos ali o fruto do Espírito. Vemos ali amor, alegria, paz, paciência, delicadeza,
ou benignidade, mansidão, domínio próprio, no versículo 23. Quem é que precisa de mansidão? Diga eu. Quem precisa de domínio próprio? Diga eu necessito. Todos nós, né? Quanto mais presença do Espírito Santo, mais domínio próprio. Quanto mais presença do Espírito Santo, mais mansidão. Quanto mais presença do Espírito Santo, mais alegria. Deixa o 22 lá. Mais alegria, mais paz, mais alegria em meio a tristezas. Quanto mais presença do Espírito Santo, mais paz em meio à tribulação. Quanto mais presença do Espírito Santo, mais bondade quando a coisa aperta e alguém é mal conosco. Então, quanto mais presença do Espírito Santo, mais nós somos transformados nos nossos relacionamentos. E as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente as que são da nossa família, do círculo de intimidade, elas começam a perceber que há realmente uma mudança. E isso é apenas mover do Espírito Santo. Só pode acontecer por meio do Espírito. Amém? O Espírito Santo, ele foi enviado por Jesus, mas eu quero dizer algo aqui que pode chocar muita gente. Quantos aqui temos de pessoas batizadas em nome de Jesus? Levanta a mão. Já foram batizadas nas águas em Jesus. Amém? Pode abaixar. Quem ainda não foi batizado, levanta a mão. Levanta aí, quem não foi batizado. Quero dizer para vocês que tem o próximo batismo dia 30 de novembro, hein? Vou recomeçar 2 semanas antes. Fique atento para que você seja batizado. E você expressar através do batismo a sua entrega a Jesus. Receber o Espírito Santo. Só que eu quero falar com você que já é batizado. Quando você é batizado em Jesus, você recebe a possibilidade de ser habitação do Espírito Santo. Mas pode ser que não seja. E esse é o motivo pelo qual muitos cristãos andam vazios, altos e baixos, não rompem espiritualmente, ainda não estão vivendo a plenitude do que Deus tem para as suas vidas. Eu quero comprovar biblicamente isso. Atos 8, 15 em diante. Na verdade, 14. 8, 14 de Atos. Diz assim: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus. Lembra da mulher do poço? João capítulo 4. Tem aquele papo com Jesus e ela vai evangelizar Samaria. Tudo começou através daquela mulher. E aqui tem discípulos. O contexto aqui, já em João 8, é um contexto que muitas pessoas aceitaram Jesus. Olha que coisa linda aconteceu através daquela mulher. Ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Versículo 15. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Não é o batismo de João Batista. Sido batizados no Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então eu quero dizer para vocês que nem sempre o Espírito Santo habita na vida daqueles que nasceram de novo. Eita nós! Sabe por quê também? Porque nós também podemos nos esvaziar da presença do Espírito. Quer ver? Efésios 5,18. Vai pegando a ideia aí. Efésios 5,18 diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Essa palavra é para a igreja. A palavra para a igreja de Éfeso. É para mim e para você. Mas deixem-se encher do Espírito. Você precisa ser cheio do Espírito. E aqui eu vou fazer uma ilustração para você entender melhor. Imagina que você vai morar na casa de alguém. Você chega com a sua mala, com a sua mochila na casa dessa pessoa. Primeiro dia que você chega,
Você precisa morar durante um tempo, 6 meses na casa de uma pessoa. Talvez já aconteceu isso com alguns aqui. E aí você chega na casa dessa pessoa, a pessoa te recebe muito bem. Entra, Sérgio. E você chega com a mala, chega com a mochila. Você é recebido na sala. E aí então essa pessoa começa a se relacionar com você. Você pede água. Essa pessoa, ela vai lá pegar água para você. Aí você sabe que lá tem um quarto sobrando, mas ela te coloca para dormir na sala. Dorme aí, vou separar aqui para você e tudo mais e tal. Uma roupa de cama. Dorme aí no sofá, tá tudo certo. Beleza, tá? Tranquilo, show de bola. E você sabe que naquela casa tem um porão, tem um sótão, tem o quarto onde a pessoa vai, tem um banheiro, no quarto da pessoa é uma suíte, tem um outro banheiro. E você vai percebendo, passa uma semana, 2 semanas, você está lá morando, está dormindo no sofá, e essa pessoa, então, você vai lá e, eu posso beber água? Espera aí, vou pegar para você. Seria diferente, você morando ali 2 semanas, a pessoa fala, pega lá, pega o copo ali, você já sabe onde é que é, abre a geladeira, pega. Como que você se sentiria se essa pessoa falasse para você, espera aí que eu vou pegar para você? E aí, você está lá morando 3 semanas, 1 mês, e você percebe que você tem acesso normalmente à sala, a pessoa está te recebendo muito legal, muito bem, mas existem restrições e você vai percebendo isso conforme você vai morando. A pessoa vai lá e pede para você, olha, você pode me ajudar a consertar uma coisa aqui no porão? E ela te leva lá para o porão só para você poder ajudar ela lá num problema que aconteceu. Mas a pessoa já foi lá várias vezes, nunca te convidou para ir lá, nunca apresentou a casa, você morando 1 mês na casa. Como que você se sentiria? Aí a pessoa vai lá, te leva no porão, conserta o encanamento que tem que consertar, beleza, vamos embora. Saiu, fechou a porta, vamos embora. E você percebe que você não tem uma liberdade naquela casa. Nós somos uma casa espiritual para o Espírito Santo. Essa casa espiritual tem cômodos dos sentimentos, dos pensamentos, das emoções, das vontades, dos prazeres, dos projetos, dos planos. Nós somos uma casa. Diga, eu sou uma casa. O meu espírito e a minha alma são uma casa. E ela tem vários cômodos. A questão é, o Espírito Santo habita com liberdade nessa casa ou existem restrições? Eu pergunto para você, passou 1 mês e a pessoa continua, até deixa você pegar água na geladeira, mas você continua percebendo que existem restrições. Você sentiria vontade? Qual seria o primeiro pensamento seu? Vou arranjar uma kitnet para eu morar. Sim ou não? É lógico, não é? É óbvio. Agora, se a pessoa, vem cá, fulano, você se sente bem, a pessoa está ali, ó, toma a chave aqui da casa. Você poder entrar e sair a hora que quiser, puder. Pô, que 1 mês morando lá, claro, né? Você sente liberdade. E é claro que você vai até onde o dono permite, é óbvio. Nós somos da mesma forma com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar. Mas ele só vai encher da presença dele essa casa se nós abrirmos toda essa casa. Como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo? Ele tem acesso a todos os cômodos da sua alma? Gente, o Espírito Santo, ele é maravilhoso demais. Ele é conselheiro, ele é consolador. Ele é uma pessoa. Ele guia,
ele corrige, ele ensina, ele revela, ele anuncia. Ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa. É a pessoa de Deus que quer habitar em nós. O Espírito Santo é Jesus de maneira habitável dentro de nós. Deus envia Jesus para que nós pudéssemos entender, dentro do quadrado humano, como é ser filho de Deus. Jesus morreu e ressuscitou. E envia o Espírito Santo para ele habitar em nós. Porque um homem material não daria como habitar dentro de nós. Aí então ele habita em nós, o Espírito Santo. E é o melhor que nós podemos receber de Deus. E você precisa crescer no relacionamento com ele, conhecê-lo por experimentar. E conhecê-lo por experimentar vai te levar a ser cheio dele. E se essa palavra de Efésios, deixa lá Efésios 5:18, se Paulo está nos falando que nós devemos nos encher pelo Espírito, significa que existe a possibilidade de nós, nos esvaziarmos. Olha os pensadores aí. Se Paulo está falando que nós devemos ser cheios do Espírito, então pessoas que já aceitaram Jesus, e acabamos de ver aqui comprovação bíblica, elas podem estar vazias do Espírito, mesmo tendo sido batizados. Por que isso acontece? Você sabia que você pode entristecer o Espírito Santo? Como está lá em Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação. Sabe o que o Paulo está falando ali? Está dando um mapa reduzido de como que você entristece o Espírito Santo. Ele está te dizendo para não entristecer o Espírito Santo. Sabe como é que você entristece? Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Eita nós, hein? Quando você fica ressentido, amargurado com alguém, você está entristecendo o Espírito Santo. Quando você está lá na sua casa e começa, fica brabo com o marido, com a esposa ou com os filhos e começa, fica irado. Já arrumei tudo e você está bagunçando tudo. Vou fazer. Você deixa a ira vir fora. E grita. Esbraveja. Está acabando o mundo. Você está entristecendo o Espírito Santo. Calúnia. Não, mas eu nunca caluniei ninguém, Sérgio. Alguém falou para você de uma outra pessoa. Aí você vai e fala para um terceiro, repete aquilo que uma pessoa falou daquela outra pessoa, sem ter fatos. Época de política acontece bastante isso, né? Um fala mal de um, fala mal de outro. E aí a gente tem que cuidar para não fazer calúnia, não repetir, não replicar calúnias. E ainda que tenha fatos, se nós estamos queimando a vida de alguém, estamos sendo maldosos. É a maldade. E a gente vai entristecendo o Espírito Santo dia a dia. E o versículo 32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Sabe como se alegra o Espírito Santo? Tem aqui um mapa reduzido para alegrar o Espírito Santo. Claro que não é só isso, são exemplos dentre tantos. Diga: bondade, compaixão e perdão alegra o Espírito Santo.
Agora, bondade. Vamos lá, bondade e compaixão. Imagina aí uma vez que você foi bondoso e compassivo com alguém. E eu quero aqui entrar na mente de cada um aqui agora. Bem possivelmente 98,37% imaginaram-se numa atitude de bondade e compaixão com alguém que na sua ótica merecia. E eu quero saber quantos aqui se imaginaram bondosos e compassivos com alguém que na sua ótica era uma carne de pescoço. Uma pessoa que estava te maltratando e te prejudicou. Quem se imaginou sendo bondoso e compassivo com uma pessoa desse tipo? Levanta a mão. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. 14 pessoas no meio de 200 e lá vai longe. De manhã, no meio de 100 e poucas pessoas, foram 6 pessoas. Tá vendo? Faz um percentual aí, você vai ver que é um percentual muito reduzido. Porque é natural nós pensarmos em sermos bondosos e compassivos com alguém que, dentro da nossa justiça, merece a nossa bondade e a nossa compaixão. Só que essa bondade que a palavra de Deus nos ensina é uma bondade com quem, na nossa ótica, não merece. Uma pessoa que está sendo má com a gente, que nos prejudicou. Você tendo compaixão de alguém que, humanamente falando, não merece, porque nós olhamos com a ótica de Cristo e nenhum de nós merece a bondade, a compaixão e o perdão de Deus, e mesmo assim, pela sua graça, como vimos domingo passado, nós recebemos. E pessoas assim, que procuram viver essa bondade, essa compaixão e esse perdão no nível da palavra, no nível de Cristo, essas pessoas abrem caminho para o Espírito Santo habitar. Do contrário, nós entristecemos o Espírito Santo. E mais ainda, o Espírito Santo, ele quer exclusividade. Quantos casados nós temos aqui? Levanta a mão. Bastante. Agora abaixa aí. Quantos querem se casar? Levantam a mão. Quantos querem se casar? Levanta bem aí, não fica com vergonha não, porque até de repente vai que alguém dá uma olhada assim, vai que surge alguma coisa. Ok, ô glória, vamos lá, pode abaixar. Todo mundo aqui que quer se casar, ou é casado, quer exclusividade do outro, sim ou não? Ou você aceitaria alguém gostar de você e estar de olho em outra pessoa? Misericórdia. Está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido. E o Espírito Santo quer você também com exclusividade. Ele não quer dividir você com outras pessoas ou outros desejos. A palavra de Deus fala em Tiago 4:5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, que ele fez o quê? Que ele fez o quê? Fala, gente. Habitar em nós tem fortes ciúmes. Espera aí. Esses ciúmes aqui não é aquele ciúme humano que você está olhando para fulano por quê? Por que você está olhando para lá onde está a fulana? Não é esse ciúme humano, tá, gente? Esse ciúme aqui tem a ver com exclusividade. Ele quer você todo para ele, toda para ele. O Espírito Santo não quer dividir você com ninguém. O Espírito Santo não vai dividir você com ninguém. O Espírito Santo não compete com outras pessoas ou prazeres. Simplesmente ele não habita. Ele simplesmente visita. Há uma diferença entre habitar e visitar. Quanto mais nós entristecemos o Espírito Santo, e se não damos exclusividade para ele, ele vai até visitar, você convida. Talvez você vai fazer como aquela pessoa. O Espírito Santo, entra aqui no porão aqui, porque eu estou com um problemaço. Me ajuda aqui, porque só você tem a unção do encanamento espiritual.
e eu preciso que você entre aqui nesse porão comigo. Aí você chama ele para a área do seu trabalho. Aí você faz uma oração pedindo, Senhor, me ajuda na área aqui da minha família. E aí então ele vai com você. Depois que resolveu o problema, você vai lá, até dá um cafezinho para o Espírito Santo, agradece, faz algo para agradar, mas daqui a pouco já esqueceu dele de novo. Aí o Espírito Santo está querendo entrar e você está deixando ele, durante o horário do trabalho, você deixa ele na varanda. Aí você lembra dele de noite antes de dormir, às vezes na hora do almoço, olhe lá. Aí você fala, Espírito Santo, obrigado. Aí você chama ele para vir na sala e depois abandona ele lá. Vai lá para as outras áreas dos cômodos da sua alma e o Espírito Santo não vai competir com ninguém. Ele não fica lá, olha aí, você está colocando outras pessoas no meu lugar. Não, o Espírito Santo é cavalheiro. Ele vê que você não está abrindo, não está dando liberdade, ele simplesmente recua, porque ele só faz na medida em que você deseja. Ele só habita na medida em que você anseia. Quanto mais tempo de exclusividade, quanto mais tempo investido na presença do Espírito Santo, mais você vai crescer em sensibilidade e também em inspiração. Eu tenho certeza que você quer ser guiado pelo Espírito. Você quer aprender a ouvir o Espírito Santo. Esses dias agora, estava lá em Navegantes, onde eu tenho os apartamentos. E aí eu estava lá resolvendo uma situação, apartamento que eu alugo pelo aplicativo Airbnb. E o Espírito Santo falou para mim, o gás. Aí eu falei, opa, vou ter que dar uma olhada nos bujões de gás. São 4 apartamentos. E eu tenho que repor. Eu falei, depois eu vou dar uma olhada. Fui fazer as coisas, esqueci. Estava para ir embora. Fui embora, falei, depois eu falo com a minha auxiliar. E ela vai lá e repõe. Eu vou pedir para dar uma olhada. E aí eu esqueci. Ela foi lá no dia seguinte, limpou os apartamentos. E eu esqueci de falar para ela, já tinha ido embora. Eu falo para ela depois, no outro dia, 2 dias depois que ia ter outra entrada. Isso foi numa segunda, terça ou quarta-feira. E eu estava aqui numa quinta-feira à noite ministrando a Quinta da Transformação. E aí meu telefone toca. Um hóspede que tinha recém-chegado. Gente, estou falando de coisas rotineiras. Tá vendo que não é coisa... Estou falando de sensibilidade, de coisas pequenas com o Espírito Santo. O telefone toca, o hóspede tinha acabado de chegar e falou, nós fomos aqui fazer uma comida e tudo mais e o fogo não acende. Eu falei, eu dei o roteiro para ela, se o gás estava ligado, mas eu já estava sabendo que era o gás. Se estava aberto, a gente faz o procedimento ali. Não, já fizemos tudo, não deu certo. Eu falei, então é o gás. Aliás, na verdade, eu estava ministrando, eu passei para o Silvio e para a Yasmin, eles foram vendo isso com eles lá, com o hóspede. Só depois que eu fui resolver, depois eu fiquei pensando, né? Brincadeira. As pessoas falou 3 vezes, gente. 3 vezes o gás. E eu fiquei aqui atribulado ministrando, falei pro pessoal que estava aqui, né? Né, Bruno? Lembra? Cara, o Espírito Santo falou para mim coisas pequenas. O Espírito Santo, ele quer te conduzir, quer te proteger, quer te guiar. Ele quer te anunciar o que virá. Falei para vocês que eu viria realmente diferente. Vocês lembram que eu falei no domingo retrasado que o Espírito Santo tinha me chamado para conversar de madrugada? Às 4 horas da manhã ele me acorda. Vamos conversar. Eu fui para conversar com ele na sala. Peguei meus apetrechos, peguei minha Bíblia, peguei minha mochila, peguei tudo. Fui para a sala, um lençolzinho, um travesseiro. Fui para o sofá e fui lá bater um papo com ele. Comecei a orar e tudo mais. Começou a falar e eu dali escrevendo. E ele falou, estou levando para você agora para um nível assim, assim, assado. Vai acontecer assim, assim, assim na igreja. E essa conferência, lá eu vou falar contigo algumas coisas. Mas prepara que vai tudo mudar. Vai ganhar uma amplitude muito maior. Beleza! Falei aqui no domingo. E estava tudo encaixado na agenda de Deus. E aí eu vou para a conferência naquela fome, naquela sede.
Eu experimentei, eu até não falei domingo passado direito, porque eu estava ainda meio grogue. Eu estava assimilando as coisas ainda. E, na verdade, ainda estou. Mas essa semana já foi uma enxurrada de WhatsApp celestiais. Mas eu vou falar para vocês que naquela conferência semana passada, já no Uber, antes de chegar na conferência, o Espírito Santo me mostra algo e me fala, tá vendo? Ele me mostrou um sinal, me lembrou de algo que ele tinha falado há 15 anos atrás, e falou, de novo, você está agora entrando numa outra etapa de alavancar nos planos que eu tenho para você. Você precisa abrir a tua estrutura porque eu vou fazer algo novo dentro de você. E através de você. E da tua esposa. Chegamos na conferência logo em seguida. Eu fiz a postagem nos stories, quem acompanha a gente na rede social foi acompanhando isso aí. Chegamos lá, já foi um mistério sobrenatural já no primeiro dia de manhã. Para mim já podia ter acabado tudo, mas ele continuou falando, falou mais coisas depois, falou outras depois. Gente, eu não tenho como expressar para vocês, mas eu sou um outro Sérgio. Abriu um negócio, abriu algo espiritual e veio algo diferente da parte de Deus no entendimento, na visão, na graça, na percepção espiritual. Eu me sinto completamente diferente de verdade. Por quê? Porque eu tenho sede e fome da presença. É porque eu sou diferente de alguém? Não. Deus me ama diferente? Não. Me ama igual a você. Mas eu posso falar por mim. Eu tenho sede e fome. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu falei para vocês aqui uns domingos atrás que eu não me aguentava mais. Lembra? Eu não me aguento mais, não quero mais. Eu quero outra estrutura. E Deus começou a trabalhar, gente. E entrei numa fase que eu estou assim, opa, território novo. Dentro de mim, eu estou entendendo algumas coisas. Que é novo, então eu estou procurando compreender, porque é uma estrutura nova. Deus ampliou, Deus me ensinou uma coisa que Ele falou que ia me ensinar anos atrás, uma chave espiritual que Ele me deu. Eu não sabia ainda como fazer, como é que era na prática. Aí lá na conferência, já no primeiro dia, Ele aponta para algo. Durante uma ministração, um dos pastores falou alguma coisa que aquilo veio como uma lupa, abriu assim um holograma grande. Opa, é isso. Aí o Espírito Santo falou, isso aí está esmiuçado num livro lá na livraria. Aí deu um intervalo, veio na livraria, centenas de livros. Eu falei, onde é que está, Espírito Santo? Aí eu liguei o meu radar espiritual. O radar espiritual é assim, Espírito Santo, fala aí que eu não sei onde é que está. E eu fiquei olhando. Daqui a pouco, opa, pego aquele livro. E eu vejo o livro pelo índice. Olhei o índice, tá aqui. Comprei o livro. Na verdade, comprei 7. Gastei uma nota com o livro. E aí, comecei a ler o livro. De noite, eu tive que ir para o hotel sozinho. Falei, Ana Paula, eu preciso ter um time eu com o Espírito Santo. Fui embora de noite, fui para o hotel sozinho, só eu e ele. Aí foi um tsunami. Lá dentro do quarto, foi eu e ele. Aí aquela chave lá de trás, inclusive, foi a mesma passagem bíblica. A chave que Deus me deu lá atrás. Lembra daquela referência? Lembra daquele ensinamento? Agora eu vou te ensinar como é que é isso na prática. Aí ele abriu um mar de entendimento. E eu entrei numa nova dimensão de captação, de entendimento e de aplicação espiritual. E já começou. Mas tudo isso, gente, por quê? Por conta da fome. É um desejo. Eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero que o Espírito Santo habite em todas as áreas da minha vida. E eu quero que você sinta essa mesma sede, essa mesma fome. E que você cante agora, daqui a pouquinho, essa música de uma forma diferente. Enche-me até transbordar de verdade. Não entristecê-lo. Vai ter vezes que você vai entristecer? Vai. Mas qual é o caminho? Se arrepender e pedir perdão. É o momento de reconhecer. Eu tenho te entristecido sim, ser verdadeiro.
falar para ele eu tenho dado preferência para alguém. Você não tem sido exclusivo para mim. Tem desejos, tem prazeres que eu tenho colocado na frente. Tem coisas aqui nesse mundo que eu tenho colocado na frente. Eu reconheço. Espírito Santo, me perdoe, eu quero aprender a te amar. Mas é uma oração, gente. Não é uma oração que apenas quer aquilo que ele pode promover na sua vida. Porque senão nós vamos estar sendo interesseiros. Imagina se alguém vem a você e pede a tua ajuda, só vem até você quando precisa de você, precisa de algo que você faça para ela. Como é que você se sentiria? A pessoa só te chama quando precisa de alguma coisa. Como você se sentiria? Um filho, uma filha, que só vem para você quando precisa. Quando precisa, como é que o Espírito Santo se sente? Quando ele é trocado por alguém, por um prazer, por um desejo, por um projeto, por dinheiro. Quando ele pode te completar por inteiro, ele pode promover vida e paz. Quanto mais tempo de exclusividade, mais sensibilidade e inspiração. Coloca Romanos 8,6. A inspiração ou inclinação ou mentalidade do Espírito traz vida e paz. E é o que nós buscamos. Tenho repetidamente citado esse versículo aqui aos domingos. Porque é o que todo ser humano procura. Vida e paz. Concorda ou não concorda? E é só na presença dele. Porque as coisas trazem sentimentos passageiros. Os melhores projetos e planos dessa terra não vão nos suprir eternamente. Vai ser bom durante o tempo. Depois a gente vai querer outra coisa. Esse vazio que está dentro de nós só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Sabendo desses resultados, que o Espírito Santo traz vida e paz. Que ele guia, que ele anuncia, que ele corrige, que ele protege, que ele anuncia o que virá. Nós ainda vamos trocar ele por alguém ou por algo? Nós vamos nos permitir nos esvaziar dele? Ou vamos desejar nos encher da sua presença? Quanto mais presença do Espírito, mais vida e paz, menos solidão, menos incertezas. Quanto mais presença do Espírito, mais blindados somos em relação às maldades das pessoas contra nós. Quanto mais cheios do Espírito, mais sensíveis nós somos para os movimentos espirituais que estão acontecendo. Hoje de manhã, estava num momento como esse agora, pregando, finalzinho da ministração, e eu pergunto para você, qual é a probabilidade de uma cobra querer entrar no lugar onde tem centenas de pessoas? Qual é? Tinha uma cobra querendo entrar. Eu acho que ela estava querendo se converter. Estou olhando profeticamente. A cobra entrou pela calçada, já estava vindo para dentro. Aí o Afonso, nosso irmão Afonso, nosso diácono, foi lá, catou a cobra pelo pescoço. Disse ele, está lá fora, né, irmão? Disse ele que foi daqui até lá no final repreendendo a cobra. E jogou a cobra lá no mato, de onde ela veio. Querido, ele foi muito bondoso. Eu acho que eu não ia ser tão bondoso assim. Confesso o meu pecado. E eu pergunto para você, você está compreendendo o que aconteceu? Qual é a probabilidade humana de uma cobra querer entrar aqui? Com um monte de gente.
Você está entendendo espiritualmente? Então, as percepções espirituais, entender o mover espiritual, lidar com as pessoas de forma espiritual, ser fortalecido pelo Espírito, fazendo as orações certeiras, como nós aprendemos com a oração do Pai Nosso, crescendo em comunhão, sendo usado por Deus. Quem está cheio do Espírito se afasta da apatia, da religiosidade. Quem está cheio do Espírito vive além da religiosidade. Sai de um mero cristão legal e tal, e é uma pessoa apaixonada, querendo ver mais de Deus, querendo ver Deus na vida das pessoas. Quem tem o Espírito Santo olha com compaixão. Quem tem o Espírito Santo olha com amor, desejando que as pessoas se convertam, que seu grupo de crescimento encha, tenha pessoas novas, se alegra com os novos que estão aqui. Hoje tivemos o recorde mundial de pessoas na nossa integração. Mais de 40 pessoas sendo integradas na igreja hoje. Uma salva de palmas para Jesus. Quem é que se alegra? Ô, glória! Ei! Quem é cheio do Espírito Santo se move para um propósito eterno. Quem é cheio do Espírito Santo está em constante transformação. Você parou? Você parou na tua jornada espiritual? Quem é cheio do Espírito está sempre sendo levado a crescer. Mas é preciso ter um caráter ensinável, um coração ensinável. Quem é cheio do Espírito Santo cresce numa mentalidade nobre, começa a pensar da ótica do céu e não da terra. Quem é cheio do Espírito Santo tem um amor intenso e crescente pelo próximo. Quem é cheio do Espírito Santo tem sede e fome dessa presença. Porque quanto mais a gente conhece o Espírito Santo, gente, não dá para comparar. Não dá, pode ter melhor. Gente, eu amo a minha esposa. Eita, sou apaixonado, aleluia. E ela é apaixonada por mim. E eu percebo claramente isso. Mas uma coisa é vero entre nós. Eu amo mais o Espírito Santo. Ela ama mais o Espírito Santo do que eu. É por isso que dá certo. É por isso que o nosso amor cada vez cresce mais e mais. Eu sou cada vez mais apaixonado por ela. É algo espiritual, né? É algo maravilhoso, algo que vem de Deus. Ela me aturar há 25 anos. E está mais apaixonada ainda. Só Jesus. O Espírito Santo nos transforma por dentro. Precisamos nos desarmar. E falar, Espírito Santo, eu não quero que você venha visitar. Eu quero que você venha habitar. Toma a chave da casa. Eu perco o controle, estou na tua mão. Quer fazer a transformação? Quer fazer uma reforma aqui dentro? Faz aí. Aí o Espírito Santo vem, Sérgio, está na hora de quebrar a parede desse quarto aqui, juntar esses dois e fazer um quarto grande, porque eu tenho uma decoração muito legal para fazer, tem um propósito aqui nessa casa. Aí você fala, maior sujeira, Espírito Santo. Obra, vamos ampliar aqui os cômodos. E às vezes o Espírito Santo quer quebrar uma parede lá, você não quer sentir dor. De repente já começou a bater num tijolo lá e você está assim, está amarrado, repreendido no nome de Jesus. E é ele que está fazendo a obra. E ele quer continuar fazendo essa obra. Que os planos dele são maiores que os nossos. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiram ainda do teu coração, são aquelas que Deus preparou para você, que o ama. E esse amar precisa ser demonstrado com atitudes práticas. Sede da presença e sede do poder. Hoje nós vamos limitar na presença. Sexta-feira na conferência nós vamos para o poder. Seguir cena dos próximos capítulos. Chamar o pessoal da música para cá, porque agora nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Quem crê? Da mesma forma que os discípulos foram cheios da presença do Espírito Santo, por imposição de mão dos apóstolos. É assim, num coração que deseja e anseia, é a esses corações que o Espírito Santo vem e enche. E eu creio piamente nisso. E isso acontece cada vez mais de tempos em tempos. E hoje é um momento do melhor de Jesus habitar em você.